Oi, 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 seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse canal e hoje a gente vai falar do perfil 2.4 no desenho humano, que é o perfil conhecido como o eremita oportunista, que a linha 2 tem relação com talentos e a linha 4 sobre conexões, e a gente vai falar um pouquinho dele agora. A gente vai falar o que é o perfil 2.4 dentro do desenho humano, as características que esse perfil tem, o papel público, o papel no mundo desse perfil 2.4, os pontos importantes para que esse perfil, a pessoa com esse perfil, tenha mais saúde, mais felicidade e alguns famosos para te inspirar, para você poder conhecer e entender mais sobre a trajetória dessas pessoas e entender se você está conectada ou não com o seu perfil 2.4 no desenho humano. Meu nome é Elo, sou guia e mentora de desenho humano aplicado à vida, carreira e negócios. Ficarei muito grata se você gostar desse vídeo e deixar o curtir aqui no nosso canal, porque ajuda para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas também. Vamos lá, como que você identifica o perfil no desenho humano? Eu acredito que a maioria das pessoas que caem aqui nesse vídeo já sabem, mas caso você não saiba, é aqui, você gera seu gráfico de desenho humano aqui embaixo no link, aí você vai nessa parte aqui, vai estar escrito perfil 2.4. Esse é seu perfil dentro do desenho humano. E o que que é esse perfil 2.4, então? Bom, o perfil ele fala um pouquinho sobre o arquétipo que a gente veio viver nessa vida. O perfil 2.4 ele é super dual, porque a linha 2 ela vai falar de um lugar de, entre aspas, antissocial e a linha 4 vai falar de uma sociabilidade. Então, ele fica aí transitando nesse meio. Existe a linha consciente, que é a sua linha 2 nesse caso aqui. Então, você sente essa necessidade muito forte de ficar no seu mundo, no seu universo, de fazer suas coisas, de ficar muito bem com a sua própria companhia. E a linha inconsciente, aqui a gente tem a linha 4, que é a linha das conexões, a linha dos grupos, a linha que quer estar fazendo networking, que quer estar em comunidades, que quer trocar a sua própria experiência com outras pessoas. Esse é um perfil que a gente chama de um perfil pessoal no desenho humano, que significa o quê? Que a sua vida, que o tema da sua vida, ele vai estar muito mais focado na sua própria autodescoberta e no seu próprio autodesenvolvimento. E a parte da linha 2 aqui nesse perfil é o lado introvertido. Porém, é um lado muito talentoso. São pessoas que têm talentos muito naturais e elas vão ser chamadas para responder e compartilhar seus dons. E é através desses chamados das outras pessoas que essas pessoas de perfil 2.4 vão encontrar satisfação pessoal. E a linha 4 é a parte amigável desse perfil. É a parte que coloca o coração nas coisas que faz. É a parte que tem uma empatia, que gosta dessa conexão com outras pessoas, busca um pouquinho dessa vida social. Só que tudo isso está no lado inconsciente da pessoa. Então, pode não ser tão fácil para ela se abrir para essa possibilidade. Ou ela nem percebe muitas vezes que ela é boa nessa conexão, que ela é boa nas trocas, que ela é boa em ajudar outras pessoas. Que ela é boa nesse lugar de estar em grupos, mas ela não acha, porque ela vê o quê? Ela vê que ela é boa de ficar no universo dela, no mundo dela, lidando com as coisinhas dela. E aqui a linha 4 é muito importante para essa pessoa, porque a qualidade de vida dessa pessoa, tanto em relação ao trabalho, tanto em relação a próprios relacionamentos amorosos, amizades, tudo isso vai estar muito ligado à qualidade dos relacionamentos. Então, as pessoas que estão à volta dessa pessoa, as pessoas que essa pessoa conhece, são pessoas que são como se fossem fios de oportunidades que trazem para essa pessoa que tem perfil 2.4 grandes oportunidades. E, inclusive, essas pessoas da comunidade vão falar para ela: olha, você é bom nisso, você é bom naquilo, vão apontar coisas para ela, vão fazer com que essa pessoa de 2.4 perceba os seus próprios talentos, que muitas vezes essa pessoa não enxerga num primeiro momento. Se você, inclusive, é um 2.4, deixa aqui embaixo e me fala se você reconhece seus talentos. Se você não reconhece, no final desse vídeo eu vou deixar uma pergunta que vai te ajudar muito mesmo nessa questão de você conseguir, como se fosse colocar um espelho na sua frente e perceber os seus próprios talentos. Então, a sua vida, a trajetória de vida, ela vai estar muito nesse lugar de você se aprofundar nos seus próprios processos e nas coisas que chegam de forma natural para você. E também aprender a confiar nesses talentos, porque muitas vezes, como eu falei,
os 2-4, esse perfil 2-4, ele não confia e ele não sabe, ele não identifica e não percebe esses talentos naturais que ele tem. A linha 2 ela vai ter, então, falando um pouquinho mais a fundo de cada linha agora, a linha 2 ela vai carregar muito esse talento natural, esse talento único, que tem uma espera por ser reconhecido. Mesmo que você não admita, você existe dentro de você um processo de querer esse reconhecimento que no primeiro momento é um pouco difícil porque você não enxerga, você não vê. Só que esse talento, ele é tão natural, ele é tão espontâneo que muitas vezes você não percebe o que que é, quais são esses talentos. E talentos, a gente precisa ampliar a nossa visão e pensar, talento é muita coisa. São muitas coisas. Talento não é você saber fazer contas de matemática, pode ser também, mas talento vai muito além disso. Então é importante para a linha 2 perceber isso também tendem a ser pessoas mais introspectivas, preferindo seguir o seu próprio ritmo. Então, tem um ritmo muito exclusivo, muito único e querem caminhar dessa forma. E elas gostam muito de fazer as coisas do seu jeito. E por serem naturalmente talentosos, muitas vezes eles não sabem como as coisas funcionam ou como fazem aquilo e eles podem ficar um pouquinho ansiosos para explicar para uma pessoa como que eles fizeram aquilo. Então essa parte é muito importante para você que tem linha perfil 2-4. Por exemplo, sabe uma pessoa que você dá para ela, eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Você dá para essa pessoa um caderno e fala assim: ah, desenha aqui um elefante. Ela desenha um elefante, ela desenha uma natureza, ela desenha os detalhes, ela te entrega uma obra de arte. Aí você fala assim para a pessoa: meu Deus, como que foi que você fez isso? Você já fez curso de artes? Você já fez cursos de pintura? E a pessoa olha para você e simplesmente fala assim: não, ela nem sabe. Entende? Esses são os talentos da linha 2. Eu não tô falando que esses talentos são pintura, eu só tô dando um exemplo, sabe? Porque é muito isso que acontece com a linha 2. Eu considero as pessoas de perfil 2-4 sortudas, tá? Isso é uma visão minha do desenho humano. Pelos meus atendimentos e meus estudos, eu considero pessoas sortudas, principalmente a partir do momento que elas despertam aí para as coisas delas, elas dão um glow up aí na vida delas. E o importante também para a linha 2 é se perguntar sobre o que os outros estão constantemente te chamando. Então, o que que eles estão pedindo para você, as pessoas à sua volta, seus amigos, seja quem for, para você ajudar, para você participar, porque é uma forma de você começar a perceber os seus próprios talentos, as suas paixões. E claro que no desenho humano tudo é dual, então tem o lado positivo e o lado negativo. O lado baixo, né, a expressão baixa dessa linha 2 pode ser uma pessoa que vai se isolar muito, porque afinal a linha 2 ela gosta desse lugar de isolamento, de ficar sozinho. Então a pessoa pode se isolar muito e duvidar muito da sua própria capacidade e evitar atender esses chamados que estão chegando, sabe? A pessoa tem muito medo e às vezes ela entra nisso aqui que eu falei, que é muito importante, de não saber explicar como ela faz determinada coisa. E daí ela entra nesse processo. Mas se eu não sei explicar, não tá certo. Entende? Como se o resultado não importasse. E o que importa muito mais do que o próprio processo é o resultado final. E a linha 4, então vamos falar um pouquinho dela. A linha 4, nesse caso aqui, dentro desse perfil 2-4, ele vai chamar essa pessoa para uma base sólida, para uma estabilidade. Então, são pessoas que precisam se preparar muito antes de fazer uma mudança. É importante você perceber isso na sua vida, porque aí você consegue se preparar, por exemplo, você sabe que vai precisar mudar de cidade. É importante que você entenda que para você é muito mais fácil ter tudo mais organizado, ter tudo mais certinho, ter uma estabilidade. Para você é muito difícil pular para um lugar se isso não tiver um pouco estruturado. Você é difícil ficar nesse lugar de meio termo, sabe? De eu vou para lá, eu vou para cá. Você se sente um pouco mal, pressionado nesse lugar, então você precisa, provavelmente você só vai para o outro lado quando você já tiver com essa estrutura pronta. Então, quando você vai conseguir largar isso aqui de vez quando esse lado aqui estiver mais ok, entende? Então é importante para você ter consciência disso. E essa parte da linha 4 no caso desse perfil, ela vai trazer uma frequência de gentileza, de simpatia, de uma expressão mais elevada, sabe? Que vai ajudar a construir relacionamentos genuínos, relacionamentos saudáveis. E através desses relacionamentos as pessoas
corretas vão chegar para sua vida e isso é uma chave importante para a sua própria realização e para o seu próprio sucesso. Então é muito importante você nutrir relacionamentos verdadeiramente genuínos dentro da sua rede de grupos, de amigos, de pessoas que você se conecta. E talvez você nem perceba o quanto é natural para você criar comunidades, criar essas relações pessoais, porque, como eu falei, isso é muito, tá num lado muito mais inconsciente, mas isso é natural para você. Você pode estar num lugar de uma expressão baixa desse lado, porque, como eu falei, tudo é dualidade, então o desenho humano ele vai mostrar o lado positivo e o negativo. Você pode estar no extremo isolamento da linha 2 e esse perfil 2/4 ele precisa das trocas de uma forma até constante. E qual que é o seu papel? Ele vai estar muito ligado à sua rede, aos seus relacionamentos. Então, a linha 4 inconsciente, ela vai naturalmente mover você para você estar com essas pessoas corretas, para você construir essas pontes e nutrir, digamos assim, essas conexões que vão trazer as oportunidades. Tanto para você, quanto pessoa, quanto para a sua própria rede. Então, é uma pessoa que liga os pontos, né? Você, de repente, se conecta com aquela, de repente, você sabe, é uma pessoa que tem essa rede de contatos, é muito importante. Principalmente o seu papel vai ser feito da melhor maneira quando isso vem a partir da sua rede de contatos, da sua rede de pessoas conhecidas. Então, você é uma pessoa que vai ser naturalmente influente dentro da sua rede de uma forma gentil, de uma forma leal, com estabilidade, porque é importante para você, e você aos pouquinhos vai se tornando uma pessoa que se torna um guia confiável e que vai influenciar as pessoas pela sua presença, pelo seu exemplo. Só que você só floresce quando você se sente seguro, reconhecido e valorizado. Então, tudo isso são coisas muito importantes para esse perfil 2/4. O reconhecimento tem um lugar profundo de precisar disso, de precisar ser visto e, aspas, validado pelo outro, no sentido de perceber o que as pessoas estão te falando. A segurança é muito importante e a valorização. E como é o 2/4 em relação à saúde e à felicidade? A linha 2 ela precisa muito, 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 muito de tempo sozinha, sozinho, para se reconectar com seus talentos, para recarregar sua energia. E a linha 4 ela precisa dos relacionamentos de forma confiável, tá? Não adianta você se relacionar com pessoas que você não se sente segura, que você não tem confiança. E a partir disso você floresce. E sem isso você pode se retrair muito e se fechar, inclusive, emocionalmente. Mas o ponto importante é você perceber e reconhecer também essa sua necessidade de ficar no seu canto, no seu mundo, e cuidar para isso não se tornar extremo. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho alguns famosos que têm um perfil 2/4 para você poder olhar depois com calma, ler a biografia e tudo mais. E agora eu vou deixar a pergunta final que eu falei que eu ia deixar para você, para te ajudar no caso a reconhecer ainda mais os seus talentos. E aqui vai ela. O que você, de perfil 2/4, faz com tanta facilidade que você nem considera um talento? Anota aí que isso vai te ajudar muito. E espero que você tenha gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.